Audiolivro Maranata, um plano de discipulado jovem, de Carlos Campitelli, Herbert Kleber, Diego Barros e Cândido Gomes. Capítulo 3. A Bíblia é o livro mais lido e o menos examinado que qualquer outro que já existiu. Thomas Paine. Nutrição. Incentivar o jovem a aprofundar sua compreensão da Bíblia, visando ao crescimento espiritual e à maturidade na fé. Ensinar de forma contínua e consistente a Bíblia e o espírito de profecia, utilizando uma linguagem clara e contextualizada. Alimentar espiritualmente os jovens da nova geração é essencial para o plano de discipulado jovem. Nesse contexto, dois objetivos fundamentais se destacam. Incentivar os jovens a aprofundar sua compreensão da Bíblia, visando ao crescimento espiritual e à maturidade na fé. E 2. Ensinar a palavra de Deus e o espírito de profecia de forma contínua e consistente, utilizando uma linguagem clara e contextualizada. Considerando esses aspectos como parte integral do plano, estamos investindo no desenvolvimento integral dos jovens, capacitando-os a se tornar discípulos saudáveis e comprometidos em sua jornada de fé. É essencial encorajar os jovens a se aprofundar no estudo das Escrituras, buscando uma maior compreensão da Palavra de Deus. Eles precisam se alimentar diariamente da Palavra, da mesma forma que o corpo necessita de alimento saudável para crescer forte. É por meio dessa nutrição espiritual que a vida espiritual pode se desenvolver plenamente e os jovens podem se tornar discípulos comprometidos e maduros em sua fé. A afirmação de Paulo em 1 Coríntios 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Reflete essa ideia de crescimento espiritual, destacando a necessidade de abandonar a mentalidade infantil à medida que amadurecemos na fé. Uma pesquisa realizada pela American Bible Society em 2021 mostrou que a geração Z está curiosa sobre a Bíblia, com 81% dos jovens demonstrando interesse. Isso pode explicar a popularidade de pastores e influenciadores cristãos nas redes sociais, atraindo milhares de seguidores, especialmente jovens, com conteúdo bíblico interessante e rico. Sobre os jovens adultos, um estudo do Barna Group de 2018 mostrou que quase metade deles nos Estados Unidos, 47%, acredita que é errado compartilhar suas crenças pessoais com intenções proselitistas. O estudo conduzido pelo Instituto Barna também destacou um problema na percepção dos jovens sobre o ensino da Bíblia nas igrejas. De acordo com a pesquisa, 23% dos jovens sentem que o ensino da Bíblia não é suficientemente claro ou regular nos cultos, enquanto 20% sentem que Deus parece ausente em sua experiência de igreja. Essa insatisfação dos jovens com a superficialidade do ensino dos temas mais relevantes para o crescimento espiritual deve nos fazer repensar a maneira como abordamos e ensinamos a Bíblia. É preciso buscar novas abordagens que permitam aos jovens compreender a mensagem bíblica e aplicá-la na vida cotidiana. O ensino precisa ser acessível e atraente, utilizando recursos e metodologias que facilitem a compreensão do texto bíblico. É fundamental que estejamos apaixonados pela Bíblia e que sejamos estudantes aplicados em conhecer seu conteúdo para que possamos transbordar da palavra por meio de um ensino atrativo e um exemplo convincente. É importante exercer um ministério que atenta às necessidades dos jovens em relação ao conhecimento da Bíblia e os capacite a compartilhar seu conteúdo. No entanto, precisamos ser referência nesse quesito antes de apontar a direção para os jovens. É fundamental que estejamos apaixonados pela Bíblia e que sejamos estudantes aplicados em conhecer seu conteúdo, para que possamos transbordar da palavra por meio de um ensino atrativo e um exemplo convincente. Eventos e reuniões promovidos pelo Ministério Jovem Adventista são oportunidades valiosas para o ensino, não apenas para a adoração. Os temas escolhidos devem ser apresentados com forte embasamento na Bíblia e no espírito de profecia.
Ao proporcionar alimento espiritual para eles, estamos contribuindo para que encontrem o verdadeiro alimento para a vida e o crescimento na fé. Uma resposta segura para os jovens da nova geração. O salmista levanta uma pergunta profunda e significativa. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Salmo 119, versículo 9. Essa pergunta reflete a luta interna dos jovens diante das tentações e dos desafios do mundo. O salmista reconhece a necessidade de orientação divina para uma vida pura e santa, sendo essa orientação encontrada na palavra de Deus. Em Eclesiastes, somos aconselhados: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Eclesiastes 12, versículo 1. Esse verso nos convida a refletir sobre a importância de desenvolver um relacionamento particular com Deus desde cedo, em nossa jornada. Essa afirmação ultrapassa as fronteiras da teologia e se aplica a várias disciplinas e áreas do conhecimento, ressaltando a relevância de abordagens interdisciplinares para compreender sua amplitude. Do ponto de vista da psicologia, o ato de se lembrar do Criador nos dias da juventude está relacionado ao desenvolvimento saudável da identidade e ao cultivo de valores e princípios fundamentais que moldam a personalidade e a conduta ética. Encontrar Deus nessa fase decisiva da vida pode trazer direcionamento, significado e propósito, ajudando os jovens a enfrentar os desafios e dilemas da transição para a vida adulta. No campo da sociologia, a orientação para se lembrar do Criador nos dias da juventude destaca o valor de uma fundamentação espiritual sólida e sustente as interações e os relacionamentos humanos. A conexão com o divino pode ser como um alicerce para a construção de comunidades saudáveis, promovendo valores como amor, respeito, solidariedade e justiça. Quanto à saúde emocional, lembrar-se do Criador nos dias da juventude é algo que traz equilíbrio, paz e esperança diante dos desafios emocionais e psicológicos enfrentados pelos jovens. A espiritualidade pode ser um recurso de resiliência, oferecendo conforto, consolo e senso de pertencimento, que contribuem para a saúde mental e emocional. Nutrindo com a doutrina bíblica. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, versículo 13. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Tito 2, versículo 1. Paulo, em suas cartas a Tito e Timóteo, ressalta a importância de manter uma fé sólida e um amor fervoroso por Cristo Jesus, retendo o modelo de boa doutrina que lhes foi transmitido. Essa exortação de Paulo é um lembrete poderoso sobre a necessidade de permanecermos comprometidos com a fidelidade e integridade teológica em nossa vida cristã. Paulo enfatiza repetidamente a importância de ensinar e transmitir uma doutrina sólida e precisa, fundamentada na verdade das Escrituras. A palavra grega para doutrina, didaskalia, ocorre 26 vezes no Novo Testamento, e mais da metade dessas ocorrências estão nas epístolas pastorais, com 8 em 1 Timóteo, 4 em 2 Timóteo e 3 em Tito. Essa frequência nos indica que o ensino desempenhava um papel fundamental nas reuniões da Igreja Apostólica. Portanto, se a Igreja atual não está nutrindo seus jovens, ela não está cumprindo o exemplo bíblico. O teólogo John Stott amplia o significado do termo sã doutrina. Ele enfatiza que essa expressão abrange não apenas o conhecimento intelectual das verdades bíblicas, mas também a aplicação dessas verdades em nossa vida diária. A boa doutrina nos conduz a um estilo de vida que está alinhado com os princípios divinos e promove a santidade, a justiça e o amor. Nutrição espiritual é mais do que transmitir conhecimento, é transmitir vida. Somos chamados a abraçar essa responsabilidade de nutrir e transmitir a doutrina de maneira sólida. Devemos ser diligentes em nosso estudo das Escrituras, buscando compreender profundamente suas verdades. Além disso, precisamos comunicar essas verdades de maneira clara, relevante e acessível, para que aqueles que lideramos possam crescer em conhecimento e aplicação da boa doutrina. Manter uma doutrina saudável é essencial para o crescimento espiritual, individual e coletivo. A doutrina nos guia em meio às várias correntes de pensamento e nos ajuda a discernir a verdade dos enganos.
O apego à boa doutrina nos permite viver uma vida firme e fundamentada em Cristo, capacitando-nos a enfrentar os desafios e a influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. John Stott compara a doutrina cristã à saúde do corpo humano, destacando que, assim como o corpo é saudável quando todas as suas partes estão em ordem e funcionando harmoniosamente, a doutrina cristã também é saudável quando todas as suas partes estão presentes e em conformidade com a revelação divina, como um sistema bem ordenado, composto por diferentes partes interligadas. Essas partes, juntas, formam um todo coeso e harmonioso. No entanto, se algumas delas estiverem ausentes ou contaminadas por outra teologia, a doutrina não será sã ou saudável. Quando Paulo utiliza a expressão sã doutrina, ele está se referindo à plenitude da revelação divina, o completo desígnio de Deus. Isso significa que a doutrina cristã deve abranger todas as verdades fundamentais e essenciais da fé, sem omitir ou distorcer algum aspecto importante. Paulo destaca a importância de a doutrina ser o firme fundamento da vida cristã, e não apenas um conhecimento teórico. A doutrina bíblica engloba as verdades fundamentais da fé e orienta nossa conduta ética e nosso relacionamento com Deus e com os outros. Comprometer-se com a doutrina não é ser rígido, mas expressar amor e obediência a Deus, discernindo a verdade e resistindo ao engano. Tito e Timóteo foram chamados a proteger a igreja e a ensinar com clareza, e nós também somos desafiados a buscar uma compreensão profunda da doutrina, permitindo que ela molde nossa mente e nosso coração. Como disse J.N.D. Kelly, a base do bom comportamento é a crença correta. A doutrina bíblica é alicerçada nas verdades essenciais da fé, como a natureza de Deus, a obra de Cristo, a salvação pela graça e a conduta ética cristã. A doutrina é o leme que direciona a nossa vida e nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Sem uma doutrina sólida, não há desenvolvimento consistente. O compromisso com a doutrina não deve ser dissociado do amor e da graça. A doutrina bíblica nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus e nos capacita a viver de acordo com seus princípios. Ela nos guia no serviço ao próximo e nos ajuda a viver uma vida santa. Ao nos comprometermos com a doutrina, honramos a Deus, protegemos a igreja e cumprimos nosso propósito como discípulos de Cristo. Busquemos, portanto, uma compreensão cada vez mais profunda das verdades das Escrituras, permitindo que elas transformem nossa vida e influenciem nossa caminhada cristã. Nutrindo pelo exemplo. Seja um exemplo para os fiéis. 1 Timóteo 4, versículo 12. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Tito 2, versículo 7. A necessidade de um jovem líder ser um padrão para a juventude é um princípio bíblico essencial, destacado em 1 Timóteo 4, versículo 12 e Tito 2, versículo 7. Esses versos nos exortam a viver transparecendo nossa fé em Cristo a fim de sermos exemplos positivos para os outros, especialmente para os jovens. Em 1 Timóteo 4, versículo 12, Paulo escreve a Timóteo, um jovem líder, incentivando-o a não permitir que ninguém o despreze por sua juventude, mas a ser um exemplo em palavras, comportamento, amor, fé e pureza. Paulo enfatiza a importância de vivermos de forma exemplar, demonstrando integridade e comprometimento com um estilo de vida piedoso. Ao fazer isso, os líderes jovens influenciam positivamente as pessoas ao seu redor e se tornam referência para a juventude, mostrando o caminho correto e inspirando outros a seguir os princípios do Evangelho. Da mesma forma, em Tito 2, versículo 7, Paulo instrui Tito a ser um exemplo de boas obras em todas as áreas, a mostrar integridade e a ensinar uma mensagem sólida e saudável. Aqui, a ênfase recai sobre o caráter e as ações do líder jovem, que devem refletir a verdade e a sabedoria do Evangelho. Ao viver conforme esses padrões, o líder jovem se torna um modelo a ser seguido, não apenas pela juventude, mas por toda a comunidade. Portanto, a necessidade de um líder jovem ser o padrão para a juventude está enraizada no chamado para viver uma vida santificada e centrada em Cristo. O testemunho e o exemplo desse líder têm impactado direto na geração seguinte, podendo inspirá-la a buscar uma vida comprometida com Deus, a amar e servir o próximo e a crescer na fé.
Essa responsabilidade exige uma jornada íntegra, dedicação na busca de conhecimento e entendimento das Escrituras, bem como uma vida de oração e comunhão com Deus. Assim, todo líder jovem deve reconhecer a importância de ser um modelo e um exemplo positivo para a juventude, seguindo os princípios estabelecidos em 1 Timóteo 4, versículo 12 e Tito 2, versículo 7. Deve-se dedicar a uma vida de compromisso, buscando agradar a Deus em todas as áreas e permitindo que suas palavras, suas ações e seu caráter reflitam a glória de Cristo. Dessa forma, cumprirá o propósito de ser um líder que leva outros a uma vida comprometida com o Evangelho e, consequentemente, impactará as novas gerações para a glória de Deus. O ensino bíblico para as novas gerações deve ser relevante, envolvente e transformador, conectando-se com a realidade e os desafios enfrentados pelos jovens. É essencial que seja apresentado de forma clara e compreensível. Os jovens da nova geração devem ser capacitados a entender a mensagem bíblica em seu contexto histórico, cultural e teológico, para que possam aplicar esses princípios em sua vida diária. Um exemplo notável dessa abordagem foi a vida de Martinho Lutero, o grande reformador. Lutero destacava a importância de explicar e aplicar a palavra à linguagem do povo. Ele acreditava que pregar de forma clara e simples é uma grande arte. Lutero se esforçava para ser compreendido no púlpito, utilizando uma linguagem simples e acessível para ele. Pregar de forma inteligível era pregar como Cristo. Essa preocupação em ser compreendido pelos jovens pode ser percebida nas próprias palavras de Lutero. Ele afirmou que, quando pregava, não via doutores e mestres. Sua atenção estava nos jovens, nas crianças e nos servos. Seu discurso se dirigia àqueles que mais precisavam dele. O esforço do grande reformador em ser compreendido pelos jovens é digno de elogio. O público para o qual vamos pregar influenciará o que e como vamos falar. Além disso, é crucial conhecer os jovens, indo além dos estereótipos. Cada jovem tem sua própria história, suas experiências e seus desafios. Ao nos aproximarmos deles com genuíno interesse e genuína empatia, poderemos compreender suas necessidades, seus questionamentos e suas aspirações. Isso nos permite oferecer um ensino bíblico que esteja verdadeiramente conectado à vida dos jovens, abordando questões de maneira relevante e significativa. O público para o qual vamos pregar influenciará o que e como vamos falar. Lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina é uma das principais ferramentas de ensino e uma parte fundamental da história adventista. Tiago White, um dos fundadores da Igreja Adventista, criou a lição em 1852, com o objetivo de firmar a fé dos jovens na mensagem adventista. Desde então, a lição se tornou uma parte essencial do ensino adventista e é estudada por milhões de pessoas em todo o mundo. Mais da metade dos jovens adventistas da divisão sul-americana, DSA, não leem a Bíblia e a lição da Escola Sabatina diariamente, conforme constatou a pesquisa adventista da DSA de 2018. O hábito de leitura diária diminui à medida que o número de membros das congregações aumenta. Recentemente, a lição da Escola Sabatina Jovem passou por uma atualização para atender à demanda desta geração por mais conteúdo bíblico. A lição ganhou o nome de Contexto Bíblico, um trocadilho que indica que o material contém mais da Bíblia e sugere a busca por mais profundidade e contextualização na leitura. Acreditamos que cada Maranatha Class deva ser um lugar de ensino para fortalecer doutrinariamente a juventude, por meio do estudo sistemático da Bíblia. A lição da Escola Sabatina Jovem está disponível para todos, e a liderança deve explorar seus recursos com criatividade. É importante lembrar que não estudamos a lição, mas a Bíblia por meio dela. A lição deve ser um instrumento para aproximar os jovens da palavra e permitir o acesso a conhecimentos novos e profundos sobre o que a Bíblia diz. No Maranatha Class, a classe da Escola Sabatina dos Jovens, o foco deve ser a palavra, e os jovens devem compartilhar experiências e trocar ideias para obter ainda mais conhecimento. Além da lição, há séries de estudos bíblicos, como Algo Mais, Resgate da Verdade e Jesus Restaurador de Vidas,
são valiosas ferramentas para nutrir os jovens com a palavra. Acreditamos que, para fortalecer o discipulado jovem, é necessário estabelecer a cultura de estudos sistemáticos da Bíblia e encorajar os jovens a participar ativamente na proclamação da palavra. Não é preciso ser um teólogo para ministrar estudos bíblicos. De acordo com a pesquisa mundial adventista de 2022, quando questionados sobre por que não ensinam a Bíblia para outras pessoas, mais da metade dos jovens entrevistados responderam que têm medo de não saber responder às perguntas, e cerca de 30% afirmaram que não o fazem devido à vergonha que sentem. Estudar a Bíblia com outras pessoas é um exercício de paternidade espiritual, no qual um discípulo maduro orienta um discípulo em formação. Essa prática é essencial para solidificar o conhecimento e tornar um discípulo mais maduro. Devemos incentivar os jovens a ministrar estudos bíblicos e levantar uma geração apaixonada pela Bíblia, disposta a compartilhar o que sabe com seus amigos e familiares. Pesquisa Sul-Americana Adventista. Por que você não ensina a Bíblia para outras pessoas? Todas as faixas etárias. Tenho medo de não saber responder às perguntas. 57,2%. Não conheço a Bíblia a ponto de ensiná-la. 43%. Por que tenho vergonha? 30,3%. Ninguém me ensinou como dar um estudo bíblico. 23,8%. Por que não encontro oportunidades? 21,2%. Por que não sou verdadeiramente convertido? 7,4%. Não ensino a Bíblia porque eu testemunho com a minha vida. 6,8%. Porque ninguém está interessado em aprender a Bíblia. 5,6%. Porque ainda não estou na idade. 3,3%. Outros motivos, 2,9%. Além da lição da escola sabatina e dos estudos bíblicos, devemos nos concentrar em fornecer conteúdo espiritual significativo em eventos como o Maranata Adoração, vigílias e reuniões de pequenos grupos. Isso pode incluir sermões, palestras, perguntas e respostas e outras formas de ensino que sejam relevantes e envolventes para os jovens. Um convidado pode conduzir a apresentação do tema e promover um diálogo aberto, encerrando com uma perspectiva bíblica sobre o assunto. É importante que um novo tema seja abordado a cada encontro, para que os jovens possam ter uma compreensão mais ampla da Bíblia. Dessa forma, eles podem crescer em sua fé e desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. É fundamental que o conteúdo seja apresentado de forma clara e acessível, adaptado à ideia e ao nível de compreensão dos jovens. Assim, eles poderão aplicar o que aprenderam em seu dia a dia, tornando-se discípulos maduros e comprometidos. Também precisamos estar abertos a feedbacks e sugestões dos jovens em relação ao ensino e conteúdo apresentado. Isso pode ajudar a garantir que o ensino seja relevante e significativo para toda a igreja. Pensar, crer e fazer. A vida cristã se resume em 3 palavras: pensar, crer e fazer. Cada uma representando uma parte fundamental da vida cristã. É essencial que os jovens adventistas compreendam e pratiquem isso em seu cotidiano. A primeira, pensar, envolve refletir profundamente sobre as crenças e examinar cuidadosamente as Escrituras para entender o que Deus espera de nós. A segunda, crer, envolve ter uma fé sólida e inabalável em Deus e sua palavra, cultivando uma relação pessoal com Deus por meio da oração e da adoração. A terceira e última, fazer, envolve colocar em prática o que se acredita, servindo aos outros e compartilhando a fé com os que estão ao redor. Para Ellen G. White, a mais delicada obra já feita por homens e mulheres é lidar com mentes jovens. Há poucos que compreendem as mais essenciais necessidades do espírito e a maneira como devem dirigir o intelecto em desenvolvimento, os pensamentos e sentimentos maduros dos jovens. Além disso, a vida cristã deve ser equilibrada em todas as áreas, física, emocional e social, cuidando do corpo e da mente e cultivando relacionamentos saudáveis. Os jovens da nova geração devem ser incentivados a ser líderes em suas comunidades, inspirando outros a viver uma vida cristã equilibrada e se engajando em projetos que promovam o bem-estar da comunidade.
Pensando biblicamente. Tudo o que fazemos está intrinsecamente ligado aos nossos pensamentos. Para fortalecer nossa fé e mudar nosso modo de pensar, é fundamental cultivar nossa espiritualidade por meio da leitura e do estudo aprofundado da Bíblia. Para Ellen G. White, a palavra de Deus é a fonte de sabedoria e verdade. As verdades que compõem o grande todo devem ser pesquisadas e reunidas, um pouco aqui, um pouco ali. A Bíblia é a fonte definitiva de nutrição espiritual e contém verdades eternas que nos guiam em nossa jornada de fé. Como disse o salmista Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Devemos incentivar nossos jovens a ler e estudar a Bíblia regularmente e a aplicar seus ensinamentos na vida diária. Ao estudar a Bíblia, desenvolvemos um relacionamento mais profundo com Deus e crescemos na fé. Como Paulo afirmou, a fé vem ao ouvirmos a palavra de Cristo. É por meio do estudo da palavra de Deus que podemos conhecê-lo melhor e entender como ele deseja que vivamos. Portanto, devemos nos empenhar em estudar a Bíblia de forma contínua e sistemática, buscando a orientação do Espírito Santo para compreender suas verdades espirituais. Além disso, o estudo da Bíblia em grupo nos ajuda a crescer na fé e traz encorajamento mútuo na jornada espiritual. Como Paulo disse, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. A palavra de Deus deve ser aplicada à nossa vida diária, permitindo que ela transforme nossos pensamentos, nossas palavras e ações. Ellen G. White também enfatizou a importância de levar a verdade da palavra de Deus à vida, a fim de gerar frutos em nossas ações e nossos comportamentos. Ao nos esforçarmos para conhecer mais profundamente a Bíblia e aplicar seus ensinamentos, permitiremos que a verdade nos transforme e nos guie na jornada de fé. A leitura da Bíblia tem um impacto significativo no desenvolvimento da cosmovisão dos jovens cristãos na sociedade atual. Em 2020, um estudo da Universidade de Michigan descobriu que a leitura frequente da Bíblia ajuda a desenvolver a empatia e o altruísmo em crianças e adolescentes. Além disso, uma pesquisa da American Bible Society de 2021 revelou que a leitura da Bíblia melhora o bem-estar emocional e mental dos jovens. Esses dados sugerem que a Bíblia pode ser uma influência significativa na vida dos jovens, em sua cosmovisão e suas crenças religiosas. Em 2022, o Departamento de Estatísticas da Sede Mundial da Igreja Adventista conduziu uma pesquisa global entre os seus membros. Os resultados revelaram que aproximadamente um terço dos jovens, 33,8%, de 18 a 30 anos, havia se dedicado à leitura diária da Bíblia nos 12 meses anteriores. A pesquisa mencionada anteriormente também trouxe à tona uma tendência crescente entre os jovens, a leitura da Bíblia em dispositivos móveis. De acordo com os dados, cerca de 38% dos jovens de 18 a 30 anos que utilizavam as mídias sociais mais de uma vez por semana optaram por usar esses dispositivos para ler a Bíblia. Esse dado ressalta a importância de buscar novas maneiras de envolver os jovens no estudo da Bíblia, a fim de ajudá-los a desenvolver uma cosmovisão sólida e fundamentada na palavra de Deus. A igreja reconhece a importância da tecnologia na vida dos jovens e tem trabalhado para tornar o estudo da Bíblia mais acessível e conveniente por meio de aplicativos para dispositivos móveis. Um exemplo é o aplicativo Bible Plan, lançado pela Igreja Adventista em 2018, que tem como objetivo promover a leitura diária da Bíblia e do espírito de profecia entre os jovens. Pode-se dizer que o Bible Plan é uma versão atualizada do ano bíblico, que é um plano organizado para ler toda a Bíblia em 12 meses, com a leitura diária de 3 ou 4 capítulos. No entanto, é importante lembrar que o objetivo principal não é necessariamente ler a Bíblia inteira em um ano, mas passar o ano todo lendo a Bíblia diariamente. Outro esforço da igreja em nosso continente para fortalecer a comunhão entre as novas gerações é a nova tradução dos livros de Ellen G. White, utilizando uma linguagem mais atualizada. As traduções anteriores empregavam termos que se tornaram obsoletos, o que, em certa medida, afastava os mais novos da leitura. Com o passar do tempo, notou-se um esfriamento gradual do interesse dos jovens nos escritos de Ellen G. White. Eles, que já liam pouco a Bíblia,
não liam nada dos escritos dela. Isso, sem dúvida, traz prejuízos incalculáveis. No entanto, com novidade na tradução, nas capas e na diagramação, temos uma nova oportunidade de incentivar a leitura dos textos inspirados de Ellen G. White. Além dos esforços anteriores citados, a Igreja também tem investido em outros projetos digitais, como o Feliz Set Play, que visa espalhar a mensagem da Bíblia por meio das mídias digitais. A voz da juventude. Perspectivas velhas são, muitas vezes, impostas sobre as novas gerações. As ideias e os métodos devem mudar, desde que os princípios permaneçam os mesmos. Kenny David Maita, Peru. O ensino bíblico deve ser relevante, envolvente, transformador, contextualizado, aplicável e acompanhado por um testemunho autêntico. Essa abordagem capacitadora permite que as novas gerações compreendam, vivam e transmitam a mensagem poderosa da Palavra de Deus em seu próprio contexto e tempo. O ensino bíblico deve ser relevante, envolvente, transformador, contextualizado, aplicável e acompanhado por um testemunho autêntico. Pregação bíblica que nutre as novas gerações. A seguir, apresentaremos um quadro com estratégias práticas para pregadores que desejam alcançar e impactar os jovens com o ensino bíblico. Compreender a importância do envolvimento, da relevância e da aplicabilidade da mensagem, bem como a necessidade da autenticidade, é fundamental para que os jovens compreendam, vivam e transmitam a poderosa mensagem da Palavra de Deus em seu próprio contexto. Estratégias práticas para pregadores que falam para jovens. 1. Seja fiel à Bíblia e culturalmente relevante. Isso significa comunicar a mensagem de forma clara e acessível, utilizando exemplos e linguagem contemporâneos que se conectem com a realidade e os desafios enfrentados pelos jovens. Ao ser fiel à Bíblia e culturalmente relevante, o pregador pode estabelecer uma ponte entre a Palavra de Deus e a vida dos jovens, permitindo que eles vejam a mensagem como relevante e transformadora em seu contexto pessoal. 2. Seja envolvente e criativo. Utilize métodos e recursos criativos para transmitir a mensagem. Explore a imaginação, o poder criativo e a interação para envolver os jovens e capturar a atenção deles. A criatividade e o humor são excelentes estratégias que o pregador pode utilizar para se conectar com os jovens e adolescentes. 3. Seja transformador e impactante. Busque impactar a vida dos jovens com a mensagem da Palavra de Deus. Não se contente apenas em explicar, mas inspire-os a aplicar a mensagem na vida deles e a transformar suas atitudes e seus comportamentos. 4. Conte histórias. Jesus, o maior pregador de todos os tempos, entendia o poder das histórias e as utilizava para envolver e impactar o coração das pessoas. Vivemos em uma sociedade obcecada por histórias, especialmente os jovens, que passam horas consumindo narrativas por diversos meios. Como pregadores, devemos seguir o exemplo de Jesus e contar histórias bíblicas de maneira envolvente e relevante, aproveitando esse poder para transmitir verdades profundas e despertar o desejo de buscar a Deus e viver os princípios bíblicos. 5. Seja autêntico e testemunhe. Seja um exemplo vivo daquilo que você prega. Os jovens valorizam a autenticidade e são mais propensos a se conectar e se identificar com alguém que vive o que ensina. 6. Crie espaços para interação e reflexão. É essencial proporcionar aos jovens espaço e incentivo para expressarem suas opiniões e seus questionamentos. Encoraje-os a explorar sua própria fé, a investigar e buscar respostas que os levem a uma convicção pessoal. Ao fazer isso, você estabelece um ambiente de diálogo aberto e construtivo, permitindo que eles desenvolvam uma compreensão mais autêntica de sua fé. 7. Desafie e faça apelos impactantes. Os apelos no final do sermão são uma ferramenta essencial para aqueles que desejam alcançar os jovens. Ao encerrar a mensagem com um convite claro e persuasivo para uma resposta ativa, os pregadores podem engajar os jovens de forma significativa. Esses apelos devem ser embasados na mensagem bíblica, transmitindo a importância e a urgência da decisão solicitada. Além disso, é fundamental fornecer motivação, encorajamento e apoio prático
para auxiliar os jovens na implementação das mudanças desejadas. Por meio do apelo, o pregador tem a oportunidade de levar os jovens a uma decisão consciente e comprometida com os princípios e valores ensinados, gerando um impacto transformador em sua vida. 8. Valorize a racionalidade. Incentive os jovens a exercer a fé de forma racional. Isso implica encorajá-los a buscar conhecimento, fazer perguntas e explorar a fundo as bases da sua fé. Os jovens devem ser estimulados a pensar criticamente, analisar evidências e fundamentar suas crenças de maneira sólida. Agora que você já conhece as estratégias práticas para pregadores que desejam alcançar e impactar a nova geração, lembre-se de que, para o crescimento e desenvolvimento dos jovens, é essencial nutri-los por meio da pregação bíblica. A pregação biblicamente fiel e culturalmente relevante não apenas beneficia os indivíduos, mas também contribui para a construção de uma igreja forte e coesa, capaz de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, fundamentada na fé. Estrutura de desenvolvimento espiritual. A estrutura de desenvolvimento espiritual, CI-CRM, é um questionário utilizado para avaliar e apoiar o desenvolvimento espiritual do jovem. Essa estrutura abrange diversos aspectos essenciais que contribuem para o crescimento e amadurecimento do jovem na fé cristã. Ao preencher o questionário, é possível marcar sim ou não nas respostas ligadas a cada aspecto do desenvolvimento espiritual. Isso possibilitará uma avaliação clara e visual do processo do jovem em cada área, auxiliando no direcionamento e apoio necessários para o crescimento espiritual. Estrutura de desenvolvimento espiritual, CI-CRM. Aspectos-chave. Conhecimento. Questões para avaliação. 1. Tem conhecimento básico sobre a Bíblia e a história da igreja? 2. Compreende as principais doutrinas e os ensinamentos cristãos? 3. Tem identidade cristã clara e definida? 4. Compreende o significado de ser um seguidor de Cristo e como isso afeta a sua vida? Comportamento. 5. Vive conforme os valores cristãos? 6. Busca viver uma vida que honre a Deus e reflita seus ensinamentos? Relacionamentos. 7. Mantém relacionamentos saudáveis com outros cristãos? 8. É capaz de se conectar com outras pessoas de fé e encontrar ou fornecer apoio e encorajamento? Missão. 9. Tem um senso claro de propósito e missão em sua vida cristã? 10. Compreende o papel que Deus quer que você desempenhe no mundo e busca viver de acordo com essa missão? Antes do ponto final. À medida que nos preparamos para encerrar este capítulo, enfatizamos a importância de nutrir os jovens como parte essencial do plano de discipulado jovem. Ao considerarmos a nutrição espiritual como uma área essencial do plano Maranata, estaremos investindo no desenvolvimento espiritual pleno dos jovens, capacitando-os a se tornar discípulos comprometidos e maduros em sua fé. Enfatizamos também o impacto significativo da leitura e do estudo da Bíblia no desenvolvimento espiritual e na formação de uma cosmovisão cristã sólida. Além disso, ressaltamos a importância da doutrina que serve como o leme que direciona a nossa vida e nossos relacionamentos com Deus e com os outros. Sem uma base doutrinária sólida, não há uma missão consistente. É nossa responsabilidade, como líderes, nutrir os jovens espiritualmente, equipá-los com uma doutrina sólida e lhes apresentar o ensino bíblico de forma relevante, envolvente e transformadora é essencial. Estamos confiantes de que, seguindo esses princípios e aliando os jovens a um testemunho autêntico, eles serão capacitados a cumprir a missão de compartilhar a mensagem de esperança com o mundo, impactando vidas e trazendo glória ao nome de Deus. Essa preparação é fundamental para que se tornem agentes transformadores em sua geração. Hashtag para pensar. Reflexões sobre o propósito da participação na igreja. Ir à igreja apenas para ouvir sermões é o mesmo que ir à farmácia só para se pesar. Em ambos os casos, você acaba saindo sem um remédio. A importância de ter Jesus como alicerce. Você pode até ter uma bela fachada, mas se Jesus não for seu alicerce, uma hora a casa vai cair.
a centralidade das Escrituras para uma geração musical. A partitura não deve tomar o lugar das Escrituras, e o Assim diz o Senhor não pode ser substituído pelo Assim diz o louvor. A ajuda do alto sempre irá superar a autoajuda. A verdadeira paz virá de dentro da Bíblia Sagrada. Uma vida de comunhão sem pressa. Quando estiver na presença de Deus, desacelere. O pão da vida não é servido como fast food. Estudar a Bíblia como uma forma de conhecer a Deus. Estudar a Bíblia é conhecer a Deus e descobrir que o que Ele sente por você vai muito além do que você consegue entender. A busca pelo fruto do Espírito. Poucos são os que desejam genuinamente produzir o fruto do Espírito. A maioria está unicamente ocupada em consumi-lo. Maranata Talk, conectando corações, inspirando a missão. O tema sobre a mesa, nutrição. Prepare seu prato espiritual e se delicie no Maranata Talk. O prato principal da conversa de hoje será o estudo profundo da Bíblia. Perguntas-chave. 1. Como você vê a importância da nutrição espiritual por meio do estudo da Bíblia em sua jornada como jovem? 2. Quais são as estratégias ou os métodos mais eficazes para tornar o estudo da Bíblia mais envolvente e relevante? 3. Como a igreja pode incentivar os jovens a se envolver em um estudo mais aprofundado da Bíblia e do espírito de profecia? 4. Quais são os benefícios que você experimenta ao se dedicar ao estudo regular da Palavra de Deus? 5. Como você acha que a Igreja Adventista pode tornar o ensino da Bíblia mais relevante e prático para os jovens, de forma que apliquem os princípios bíblicos em sua vida diária? 6. Como a tecnologia, aplicativos, redes sociais, etc., pode ser usada como uma ferramenta eficaz para promover a nutrição espiritual? 7. Que recursos ou materiais podem ser úteis para aprofundar seu conhecimento da Bíblia como jovem adventista? Qual é a sua experiência com a lição Contexto Bíblico? Projetos em destaque. Projetos que fortalecem a nutrição espiritual dos jovens. Contexto Bíblico. Maranata Class. Semana Jovem. Bible Plan. Maranata Adoração. Devocional Jovem. #RPSP. Saiba mais em maranataja.com/nutricão. Contexto Bíblico. Lição da Escola Sabatina Jovem. A lição da Escola Sabatina Jovem, em sua versão atualizada, busca estar em sintonia com as demandas do tempo em que vivemos, atendendo ao interesse desta geração por mais conteúdo bíblico. Por isso, o novo nome da lição é Contexto Bíblico. É uma indicação de que esse material contém mais Bíblia, contexto bíblico. Mas também sugere a ideia de contextualização ou a busca por mais profundidade, oferecendo mais informações e ferramentas no contato com a Bíblia. Em nossa visão, o Maranata Class é a principal estrutura do Ministério de Fortalecimento Doutrinário da Juventude, por meio do estudo sistemático da Palavra de Deus. Além do encontro que acontece aos sábados, é preciso ir além. Não basta confraternizar. A Bíblia deve ser o centro dessa estrutura, que também é conhecida como escola sabatina. Se for uma escola, precisa haver ensino e aprendizado. É importante que todos tenham acesso ao guia de estudos e que os recursos nele contidos sejam explorados com criatividade pela liderança. Vale destacar que estudamos a Bíblia tendo a lição como ferramenta para alcançar esse propósito. A lição deve ser um instrumento para aproximar os jovens da palavra, sendo uma chave que permita o acesso a um conhecimento novo e profundo sobre o Assim diz o Senhor. No espaço jovem dos sonhos, só uma pergunta é necessária para começar a conversa. Que experiência eu tive durante a última semana com a palavra? O sonho é que cada jovem tenha algo para compartilhar e saia com ainda mais conteúdo, obtido pela troca de ideias e pelas percepções de outros jovens com quem esteve em contato. Maranata Class. Visão geral. Maranata Class tem como objetivo estabelecer um ambiente acolhedor e envolvente para os jovens da igreja local por meio da Escola Sabatina Jovem.
é um espaço onde os jovens podem se encontrar, aprender e ser enviados para impactar a comunidade. Por meio de uma abordagem centrada no encontro, ensino e envio, a classe busca promover o engajamento e a participação ativa dos jovens na vida da igreja. A Escola Sabatina Jovem, ou Maranatha Class, é uma grande oportunidade de reunir os jovens da igreja durante a semana, uma vez que acontece no horário nobre das atividades do sábado. Se bem estruturada, pode ser uma porta de entrada para o envolvimento na vida da igreja e, assim, atrair outros jovens além dos membros. A experiência revela que igrejas que possuem um ambiente reservado para os jovens e com a cara dos jovens, em geral, têm uma juventude mais engajada e participativa. Existem 3 palavras-chave para um Maranatha Class de sucesso: encontro, ensino e envio. Objetivos: encontro. Estabelecer um ambiente de proximidade e amizade onde os jovens se sintam incluídos e valorizados. Criar uma equipe capacitada para receber os jovens de forma criativa, calorosa e carinhosa. Promover momentos de interação e compartilhamento por meio de dinâmicas criativas. Incentivar a cultura do café da manhã como uma oportunidade para os jovens se conectarem e compartilharem experiências. Ensino. Oferecer um programa de ensino relevante que aborde temas pertinentes à vida dos jovens e à sua fé. Proporcionar espaço para discussões, debates e estudos bíblicos que incentivem o crescimento espiritual dos jovens. Envolver os jovens na preparação e apresentação de conteúdos, permitindo que eles se sintam parte ativa do processo de ensino. Envio. Capacitar os jovens para que sejam agentes de transformação em suas comunidades. Incentivar a participação em projetos de serviço comunitário e evangelismo. Promover oportunidades de engajamento social e missionário, tanto dentro como fora da igreja. Estimular a formação de grupos de apoio e comunidades que se estendam além do Maranatha Class. Esse encontro é um momento para estabelecer proximidade e amizade. O Maranatha Class sem encontro é somente mais uma reunião da igreja, em que os jovens entram e saem sem ser vistos, notados ou incluídos. O encontro deve acontecer a partir da recepção, com uma equipe capacitada para receber os jovens carinhosamente. Em muitos lugares, é possível estabelecer a cultura do café da manhã no início das atividades, pelo menos uma vez por mês. Não precisa ser nada muito complexo e dispendioso. Está comprovado que partilhar uma refeição é um dos meios mais eficazes para conectar pessoas. O encontro também é um momento de interação entre os jovens com dinâmicas criativas. É quando os jovens se veem, conversam e partilham um pouco da vida. Se em sua igreja ainda não há um Maranatha Class, está na hora de conversar com o pastor e apresentar a ideia, o qual levará a proposta à comissão da igreja. Definir quem vai coordenar. Pode ser o próprio líder de jovens ou alguém do núcleo de liderança do Ministério Jovem. E angariar recursos para dar ao ambiente a cara da juventude. Faz diferença investir na customização com itens que contêm a história daquele espaço e contenham as cores e a identidade do Ministério Jovem Adventista. Para mais audiolivros, acesse youtube.com/O Bom da Bíblia.